Todo mundo que conhece Game of Thrones ou As Crônicas de Gelo e Fogo, mesmo que não tenha lido ou assistido a série, sabe da existência da família Targaryen. Afinal, foram os Senhores dos Dragões remanescentes da antiga Valíria que unificaram os 7 reinos em um só e forjaram o Trono de Ferro para governar Westeros em definitivo. Pelo menos até o Sr. Robert Baratheon acabar com a dinastia com uma martelada bem dada nas margens do Rio Tridente. De qualquer jeito, não dá pra negar que os Targaryen são a dinastia mais importante da história de Westeros. Porém, a Casa do Dragão teve tantos reis bons quanto ruins. Havia até um ditado no reino que dizia que toda vez que nascia um Targaryen, os deuses jogavam uma moeda para ver se ele seria louco ou grandioso. E no vídeo de hoje, a gente vai ver o lado bom dessa moeda. E iremos listar os 5 maiores monarcas Targaryen de todos os tempos. Então, eu sou o TH Magaldi, e se você ama Game of Thrones ou As Crônicas de Gelo e Fogo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. E claro, antes de começar o meu ranking, vale 2 belos avisos. Primeiramente, que essa lista é para pensar os maiores reis Targaryen de todos os tempos, e não necessariamente os melhores. E tem uma diferença porque nesse caso, o meu foco vai ser analisar o legado deles, o impacto que tiveram na história, e não necessariamente o seu governo em si, o seu reinado e as coisas boas ou ruins que eles fizeram durante esse período. É mais a marca que eles deixaram, o que eles significam para a história. E, segundamente, essa lista é inteiramente baseada na minha opinião. E como eu sempre faço aqui no canal, eu também tentei fugir um pouquinho do óbvio. Se você discordar de mim, é só deixar o seu top 5 de reis Targaryen nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em quinto lugar, Daeron II. E abrindo a nossa lista com Daeron II, também conhecido como Daeron o Bom. Sinceramente, eu acho que esse é o rei menos conhecido dessa lista toda. Embora ele seja um dos melhores e também um dos maiores reis da história de Game of Thrones. E bom, quem foi o Daeron? Ele foi o 12º rei a se sentar no Trono de Ferro e o seu reinado foi marcado por 2 grandes eventos que moldaram o seu legado que ele deixou lá em Westeros. Inicialmente, o reinado de Daeron foi marcado pela segunda grande guerra civil da história de Westeros, também conhecidas como as Rebeliões Blackfyre. E essa rebelião aconteceu basicamente por conta do irmão bastardo do Daeron, chamado de Daemon Blackfyre, cuidado para não confundir, que foi um dos muitos bastardos legitimados pelo seu pai, o rei Aegon IV o Indigno. Inicialmente, a legitimação do Daemon não foi um problema, mesmo que o reino e a corte de Porto Real estivesse cheia de grandes bastardos legitimados por Aegon no seu leito de morte, e mesmo que o Daemon tivesse posse da espada Blackfyre, um dos grandes símbolos de poder da casa Targaryen. De modo geral, o início do governo de Daeron foi bem pacífico e tranquilo. Porém, tudo mudou em 196 depois da conquista, quando Daemon Blackfyre se uniu ao seu irmão, o Aegon Rivers, também outro grande bastardo, e juntos eles começaram a primeira rebelião Blackfyre, numa tentativa de destronar o Daeron e colocar o Daemon no seu lugar lá no Trono de Ferro. E sim, é uma droga porque os nomes são parecidos, é o Daeron II contra o Daemon Blackfyre. E logo de cara, o levante Blackfyre recebeu muito apoio dos lords e das casas dos 7 reinos. Mas é fácil perceber que não foi por nada que o Daeron tenha feito no começo do seu governo. Na verdade, a corrupção e a decadência do governo do seu pai, o Aegon IV, tinha deixado Westeros cheia de feridas abertas. O Daeron sempre tinha se oposto às atitudes do pai, que acabou revidando, desacreditando o próprio filho e tentando fazer campanhas difamatórias contra ele, como ao dizer que ele também seria um bastardo ou ameaçando deserdá-lo. Isso fez com que a imagem do Daeron já ficasse meio manchada para diversos lords que acreditavam nessa versão do Aegon, de tentar difamar o próprio filho, e também viam Daemon Blackfyre como um ótimo candidato ao Trono de Ferro, já que ele era um bom guerreiro, ele era charmoso, ele era bonito, ele era galante, como a Sansa diria. Então eles acreditavam que ele seria uma boa posição para ser rei e, claro, viam na ascensão dos Blackfyre uma chance das suas próprias casas ganharem mais um pouquinho de poder. Porém, o Daeron nunca se abalou com isso. Ele soube identificar aqueles que eram leais ao seu redor e soube usá-los no campo de batalha. Os seus filhos, o Baelor e o Maekar, e o seu meio-irmão, o Brynden Rivers, Corvo de Sangue, foram seus principais comandantes nas batalhas. E, de fato, todos eles se mostraram decisivos para vencer a guerra contra o usurpador Daemon na batalha do campo do Capim Vermelho, que decidiu a rebelião Blackfyre.
E após essa batalha vitoriosa, o Daeron também soube punir os aliados dos Blackfyres com justiça e severidade, basicamente impedindo que os pretendentes Blackfyres que sobraram tivessem dinheiro ou influência política suficiente para tentar uma nova rebelião com o mesmo nível de força. E bom, não só por saber lidar com os Blackfyre que o Daeron II foi importante, mas ele também foi aquele que uniu Dorne aos Sete Reinos, unificando as terras ao sul da muralha, em definitivo, algo que nem mesmo o Aegon Conquistador conseguiu fazer. O Daeron casou ele mesmo com a princesa Miriam Martell, trazendo muitos nobres e damas dornesas para a corte lá em Porto Real, e posteriormente ele negociou o casamento da sua irmã, a princesa Daenerys, com o príncipe governante de Dorne, o Maron Martell. Isso marcou a paz definitiva entre os dois estados e Dorne finalmente se curvou ao Trono de Ferro. Além disso, o Daeron também sempre foi lembrado como um governante sábio, justo e que prezava pela estabilidade dos Sete Reinos. A sua importância política está bem clara no seu legado, tanto nos períodos de guerra quanto nos períodos de paz, e por isso ele ganha um destaque aqui na nossa lista. E antes de continuar o vídeo, a gente sabe que se tem algo que o povo de Westeros gosta de fazer, além de guerrear, tretar e tacar o terror no reino, é de beber. De Dorne até a muralha, o povo de Westeros adora um bom vinho e uma boa cerveja. E cada região diferente do reino tem o seu próprio tipo de cerveja e suas próprias receitas. E infelizmente a gente não tem como experimentar todas as variedades de cervejas de Westeros, mas com a ajuda da Beviamo a gente pode experimentar o que existe de melhor em cervejas artesanais no Brasil. A Beviamo é uma empresa focada em levar experiência e conhecimento para os seus clientes a partir de um e-commerce especializado em cervejas artesanais e que conta com um catálogo para deixar qualquer Tyrion Lannister com água na boca. No seu catálogo, a loja da Beviamo trabalha apenas com cervejarias parceiras especializadas, todas com muitos anos de experiência no mercado e cheias de premiações que provam a sua excelência na arte de produzir cervejas. Então, se você quer experimentar o que existe de melhor em cervejas artesanais no Brasil, a Beviamo é o lugar certo para você. E por isso, na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu vou deixar um link para a loja da Beviamo, além de um cupom de 10% de desconto para compras acima de R$100 feitas no site deles. E claro, fica aqui o aviso para vocês: bebidas alcoólicas são produtos destinados apenas para maiores de idade e também não dê uma de Cersei Lannister, beba com moderação. Quarto lugar, Maegor Targaryen. Bom, ter o Maegor o Cruel no top 4 da lista já é a primeira polêmica do vídeo. Mas, como eu falei, aqui a gente não está falando de reis bons, mas de grandes reis em impacto e importância para a história de Westeros, para a história dos Sete Reinos, para a história da dinastia Targaryen. E não dá para negar que o Maegor deixou a sua marca. Primeiro, porque o Maegor nem devia ser rei. Ele é a prova definitiva de que a legitimidade vale muito menos em Westeros do que a sua força para tomar o trono e segurar o poder para si mesmo. Quando Maegor foi coroado rei pela sua mãe, a Visenya, havia outros 3 pretendentes na frente dele pelo trono de ferro. Todos os filhos do seu irmão, o Aenys, que era o antigo rei. Porém, o Maegor não se incomodou nem um pouco em montar no Balerion, o terror negro, e voar até o Olho de Deus, onde ele matou seu sobrinho e principal herdeiro, o jovem Aegon, que tentava reconquistar o trono que era seu por direito. Pela força e pelo fogo de dragão, o Maegor se consolidou no poder lá em Westeros. E isso era apenas uma pequena amostra da sua lendária crueldade. Após matar o seu sobrinho, o Maegor ainda fez mais parentes de refém, os outros filhos do Aenys, e, mais do que isso, ele se casou pelo menos 6 vezes numa busca frenética por gerar um herdeiro homem, e nem todas as suas esposas eram de vontade própria. O Maegor tomava diversas esposas e até mesmo viúva dos seus inimigos que ele mesmo matava em busca de uma mulher fértil que pudesse gerar para ele um filho homem. E, quando isso falhava, as consequências eram terríveis. Por exemplo, ele extinguiu a casa Horway, executando todos os seus membros após a amante do rei, a Alice Horway, dar à luz a um filho natimorto. Porém, o mais marcante do reinado do Maegor e que coloca ele nessa lista como um rei importante foi a sua luta contra a Fé dos Sete. Depois da morte do Aegon, o Conquistador, a Fé dos Sete se voltou contra a casa Targaryen, especialmente porque eles não aprovavam os casamentos incestuosos dos filhos do Aenys. E, quando o rei Aenys morreu, a Fé também se manteve contra o Maegor, especialmente por ele ter se casado com mais de uma mulher e também pelos seus atos de crueldade.
e o Maegor, obviamente, sempre revidou contra a Fé do Sete, usando muita força. A Fé então criou suas ordens militares, chamadas de Fé Militante, composta por 2 grupos, os Filhos do Guerreiro e os Pobres Companheiros, que mantinham viva uma extensa campanha militar contra os Targaryen. E nessa guerra, o Maegor queimou sacerdotes, queimou civis devotos, destruiu templos e matou qualquer um que se opusesse a ele. Inclusive, após um julgamento por combate de 7, que deixou o Maegor desacordado por dias, ele simplesmente voou no Balerion e queimou o grande septo de Porto Real com todos os sacerdotes e devotos que estavam lá dentro. Como legado, ele também finalizou a construção da Fortaleza Vermelha, mas matou todos os construtores que participaram da obra para preservar os segredos do castelo. Ele também torturou e matou seu outro sobrinho, o Viserys, e também impôs recompensa para quem matasse os seus inimigos pelo reino todo, o que só aumentou mais aí o caos em Westeros. Porém, a resistência do Maegor contra a Fé do Sete, para mim, foi essencial para consolidar a posição dos Targaryen como algo mais importante do que outras tradições culturais que tinham em Westeros, como, por exemplo, a própria Fé do Sete em si, a própria religião. Além disso, no final do mandato do Maegor, os Lordes de Westeros já estavam se unindo contra ele e apoiando seu terceiro sobrinho, Jaehaerys. Isso também foi importante para mostrar que os senhores dos Sete Reinos podiam sim se posicionar contra os dragões, especialmente se houvesse algum outro Targaryen para fazer essa oposição. E o reinado caótico do Maegor acabou preparando o terreno para que o reinado muito próspero do rei Jaehaerys começasse logo em seguida. Terceiro lugar, Jaehaerys I. E já que estamos falando dele, em qualquer lista de melhores reis da história das crônicas, o Jaehaerys, o Conciliador, estaria na primeira posição. Depois de Maegor, o Jaehaerys governou com força para consolidar a dinastia Targaryen de uma forma pacífica, garantindo estabilidade e prosperidade para o reino. Entre os seus principais feitos, a gente pode listar que o Jaehaerys fez a paz com a Fé do Sete, permitindo que os devotos pousassem as espadas finalmente. Ele se recusou a deixar nas mãos dos outros o governo do reino e focou em se envolver com todos os assuntos de Westeros, fossem grandes ou pequenos. Ele também foi um rei muito comedido, sábio e equilibrado para resolver conflitos e conseguiu unir pessoas igualmente focadas na governança de Westeros dentro do seu pequeno conselho, o que ainda aumentou a estabilidade política ali de Westeros. Ele também viajou por todo o domínio que ele tinha com a sua comitiva real e junto também da boa rainha Lysane, como ela ficou conhecida, e essas comitivas que ele fez foram fundamentais para conquistar o povo de Westeros, apaziguar culturas diferentes e reconciliar diversas casas com o Trono de Ferro. Porém, para mim, o principal feito do Jaehaerys foi unificar Westeros em um único código de leis e sistema social. Esse feito, por mais que pareça meio burocrático, realmente tornaria o reino um lugar muito mais forte e estável, muito mais sustentável de um modo geral. Além disso, o Jaehaerys sempre puniu quem tinha que punir, perdoava quem tinha que perdoar e também dedicou a sua vida para melhorar as condições do povo comum, como por exemplo, construindo a Estrada do Rei, que ajudou a unir todos os territórios e facilitar os transportes. Ele também criou novos impostos, diminuindo as taxas sobre os povos mais pobres e investiu uma grande parte do tesouro na infraestrutura e saneamento do reino, abolindo também o direito da primeira noite e também sempre lidando com rebeldes e insurgentes que apareciam, como o rei Abutre nas fronteiras dornesas. Por fim, após um longo e próspero reinado, o Jaehaerys ainda identificou o problema sucessório que a sua morte traria e convocou o Grande Conselho para que os Lordes de Westeros decidissem sobre a sucessão. Nos 55 anos de reinado do Jaehaerys, Westeros viveu o apogeu absoluto no campo da política, da estabilidade social, da justiça e do crescimento econômico. E por isso, ele é um dos maiores reis da dinastia. Segundo lugar, Aegon I. E sim, eu sei, polêmica. Aegon Conquistador na segunda posição. Calma que quando eu chegar no top 1 eu explico melhor. E também, antes de falar sobre o Aegon, eu já adianto que eu vou trazer um vídeo só sobre ele, ainda esse ano aqui pro canal, e por isso eu não vou me estender muito sobre ele aqui. Mas beleza, o que falar sobre o Grande Conquistador que eu coloquei na segunda posição? Beleza, eu sei, não existe dinastia Targaryen sem o Aegon. E, com certeza, considerando os efeitos práticos, por assim dizer, ele é o maior nome da história de Westeros, considerando todas as casas, provavelmente. Afinal, tudo mudou quando o Aegon e as suas irmãs, a Visenya e a Rhaenys, desembarcaram no continente, decididos a usar o fogo dos seus dragões
para consolidar uma posição absoluta de controle sobre todo o território. Antes dos Targaryen, Westeros vivia sobre altos e baixos de diversos reinos que estavam sempre em guerra e sempre vivendo crises políticas intensas. E, a bem da verdade, isso não mudou tanto com a dinastia Targaryen. Porém, embora a centralização do poder não tenha diminuído os conflitos, tornou as resoluções deles muito mais fáceis e diretas. O Aegon não só unificou os 7 reinos, mas ele também determinou o caminho que eles seguiriam nos próximos 300 anos. Esse processo claramente tornou os 7 reinos o estado mais forte desse universo desde a queda de Valíria, unindo 7 poderosos exércitos com as suas riquezas, sua experiência e as suas fortalezas ao poder dos dragões Targaryen. O Aegon também conseguiu reduzir as rixas entre as pequenas casas, consolidou a posição dos grandes senhores como os Lannisters, os Baratheons, os Starks, os Tully, etc., além de realizar casamentos entre diferentes casas para aumentar a estabilidade política ali do reino. Além disso, o Aegon, a Visenya e a Rhaenys também criaram instituições muito importantes, como a Guarda Real. Eles também forjaram o Trono de Ferro e fundaram Porto Real, a capital do reino, que são diversos símbolos aí de poder que marcariam a estrutura de Westeros no futuro e se mantiveram muito importantes mesmo após o Robert Baratheon assumir o poder, que prova como esses símbolos, como o Trono de Ferro, Porto Real e a Guarda Real, são relevantes para manter Westeros unida e com um objetivo comum, e são símbolos que as pessoas identificam como autoridade. Por isso, a sua importância vai além do período da conquista em si, que foi sangrenta e bastante autoritária, e acaba se estendendo a todo o seu reinado. A única grande falha do reinado de Aegon foi não conseguir conquistar Dorne e também não enxergar outro caminho para fazer Dorne entrar no reino do mesmo jeito que o Daemon II fez séculos mais tarde. Além disso, o Aegon também não unificou Westeros culturalmente e juridicamente da mesma forma que o Jaehaerys fez, e isso ajudou para que os governos do Aenys e do Maegor, que foram seus sucessores, acabassem sendo com muito mais instabilidade do que precisavam. E, por conta dessas questões, o Aegon acaba perdendo alguns pontos aqui na lista. Porém, você ainda deve estar se perguntando: que nome Targaryen é mais impactante e mais importante para a história do que Aegon o Conquistador? Bom, eu digo para vocês. Em primeiro lugar, Daenerys Targaryen. Eu sei que o nome da Daenerys soa estranho nessa lista, mas em momento algum eu falei que eram os maiores reis de Westeros, e sim os maiores reis da história ou os maiores reis Targaryen. E claro, a Daenerys é uma rainha, mas diferente das rainhas consortes, ela tem a posição política de um rei e por isso ela se equivale aos outros homens da lista. E sim, eu sei que Daenerys tem bem menos tempo de reinado e que o seu governo é das cidades de Essos e que perto da unificação de Westeros, as conquistas dela são pequenas. Sim, eu li os livros, eu sei de tudo isso. E mesmo assim, por que a Daenerys está no meu primeiro lugar? Bom, apesar dos argumentos desfavoráveis a ela que eu acabei de citar, também existem argumentos a favor da Dany. Por exemplo, o Aegon conquistou os 7 reinos, de fato, mas ele teve muito apoio e suporte para sua causa. E eu não falo só dos lords de Westeros que apoiaram ele. O Aegon cresceu confortavelmente em Pedra do Dragão. Ele tomou Balerion, que já era um dragão grande doméstico lá em Valíria, como seu, e ainda contou com a ajuda das suas irmãs, que também eram montadoras de dragões fortes e experientes, sendo elas próprias também guerreiras, e líderes fortes e experientes. Além disso, o Aegon já era um homem preparado para a guerra quando ele iniciou a campanha em Westeros. Vale lembrar que no vídeo que eu falo das cidades livres, que vai estar no card, eu comentei que quando Volantis quis dominar suas cidades irmãs, o Aegon voou em Balerion e queimou toda a frota volantina. Ou seja, quando começou a conquista de Westeros, o Aegon já era um homem maduro, ele tinha apoio, tinha dragões poderosos e experientes, tinha irmãs tão inteligentes, guerreiras e determinadas quanto ele mesmo, e ainda contava com toda a riqueza de Pedra do Dragão que a sua família tinha trazido de Valíria, e possuía no Orys Baratheon, o seu irmão bastardo, um outro apoio muito forte, tanto que o Orys foi a primeira mão do rei. Enfim, o Aegon já tinha muita experiência e tinha muito apoio. Por outro lado, a Daenerys era uma menina de 13 anos quando ela foi vendida como escrava no primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Ela superou o seu irmão abusivo, superou a escravidão, superou a perda de um filho e do marido, fez 3 dragões eclodirem das chamas após mais de 100 anos de extinção, migrou um Calazar ferido e quebrado, totalmente desorientado pelo Deserto Vermelho, tomou um exército de Imaculados sozinha, conquistou Astapor, Yunkai e Meereen, aboliu a escravidão nessas 3 cidades e ainda impôs a sua vontade por onde passou.
Tudo isso, basicamente, antes de chegar ao fim da puberdade. Sem experiência, sem riqueza, sem apoiadores do mesmo nível que o Aegon teve, sendo caçada pelos espiões do Robert Baratheon e ainda sendo mulher, o que é uma grande desvantagem no universo das crônicas. E na vida real também. E sim, a Daenerys ainda não consolidou seu governo lá na Baía dos Escravos, e ela tá numa situação caótica em Meereen. Mas alguém duvida de que ela vai conseguir superar isso? E, ainda mais, a gente nunca teve o ponto de vista do Aegon para saber o quão fácil ou quão difícil foi ele conquistar Westeros. Especialmente nos primeiros anos, ele pode ter sofrido tanto quanto ou ainda mais do que a Daenerys ali quando ele começou a conquista. Enfim, eu digo tudo isso só olhando do ponto de vista prático, porque se a gente olhar do aspecto da magia, que é bem importante para esse universo, a Daenerys fez o impossível. Ela trouxe dragões de volta à vida e ainda está lidando com 3 dragões de uma vez só. Algo que até onde a gente sabe, nenhum outro Targaryen da história conseguiu fazer. E, se as profecias estiverem corretas, a Daenerys também tem um papel fundamental para lutar contra a Longa Noite. Algo que o Aegon nunca mexeu um dedinho só para lidar. Não importa o quanto House of the Dragon minta para você, o Aegon não fazia ideia dos outros e não fez nada nesse sentido pelo reino. Não tem profecia de Aegon, não tem. Ou seja, baseado na minha opinião e nos argumentos que eu trouxe aqui, para mim, entre escolher quem vai terminar sua história sendo maior entre o Aegon e a Daenerys, eu penso que a Daenerys será maior que o Aegon e será a maior Targaryen que já existiu aí na história desse universo. E por já dar sinais disso, para mim, ela é a monarca Targaryen mais importante de todos os tempos. E é isso, pessoal. Antes de finalizar, só aqui algumas menções honrosas a Rhaenyra e ao Aegon II, que, querendo ou não, foram monarcas muito impactantes para a história, já que eles lideraram a Dança dos Dragões, o que não foi bom também, né? Mas foi importante. E também acho que o Aegon IV, o Indigno, também teve um peso muito grande para criar o caos no reino com seus bastardos, então acho que também dá para ele mencionar aqui. Daria para mencionar o Aerys II, mas como ele era louco, eu acho que as ações dele nem contam, porque, de novo, ele era louco, né? Então, não sei se é passar de pano, mas eu acho que ele nem tinha muita consciência das suas ações, porque ele estava completamente pirado. Mas é isso, esse aqui é o meu top 5, deixa nos comentários qual que é o top 5 de vocês, o que vocês acham, qual que vocês colocariam. Com certeza não vai ser igual ao meu, então podem me xingar aí, com amor e carinho, por favor. Eu vou estar sempre lendo tudo e respondendo o que eu puder. E é isso, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.